Nós queremos falar sobre o partido do senhor, sobre o PSDB. O senhor, em sua campanha, até mesmo na TV, no rádio, tem defendido o legado do PSDB no governo de Minas Gerais. O senhor falou já de conquistas como a linha verde, a duplicação do Antônio Carlos, construção do Risoleta Neves, falando aí especificamente de casos em Belo Horizonte, para citar somente alguns exemplos. Porém, também é fato que o principal nome do partido nesses governos foi Aécio Neves. Aécio, que apesar de já ter sido absolvido numa primeira instância, referente àquelas denúncias do Joesley Batista, da JBS, ele ainda tem o Ministério Público Federal defendendo a sua condenação por essas denúncias relativas à JBS e corrupção passiva. Ele e a sua irmã. Em 2020, ele também foi denunciado aí pelo Ministério Público aqui de Minas Gerais, especificamente sobre a construção da cidade administrativa, suspeitas de desvio nesse processo. Qual é a visão que o senhor tem hoje, a visão crítica, desse legado do PSDB, tendo em vista esses casos que vieram à tona após o fim dos governos do PSDB? O PSDB tem uma história e um legado que é impressionante. No plano federal, nós fizemos verdadeiras revoluções, como o Plano Real, que derrotou a hiperinflação, a privatização das telecomunicações. Nós estaríamos na idade da pedra da internet. O BHZ não seria possível se não tivéssemos privatizado e colhido toda a safra de investimentos na área da retaguarda necessária à comunicação digital. No Estado, só eu, como secretário de Saúde há 8 anos, fiz o Farmácia de Minas, Saúde em Casa, o PROOSP, o Programa de Fortalecimento dos Consórcios Intermunicipais, que ganharam prêmios e reconhecimento nacional e internacional. Então, nós temos um profundo orgulho. Aqui na região metropolitana, eu fiz até gravações no domingo. É uma coisa, você tem 8 anos que não acontece nada. A última estação de metrô, o último metro de trilho foi no governo do PSDB. O circuito cultural da Praça da Liberdade é o maior conjunto, é o maior complexo cultural do Brasil. E fomos nós que fizemos. O Risoleta Neves e o Hospital Metropolitano lá do Barreiro também começou com a gente, e com o Márcio Lacerda. E a linha verde, a duplicação do Antônio Carlos é impensável. A cidade teria dado um nó. O trânsito, a mobilidade urbana não seria possível. Houve um fato importante na história recente brasileira, que foi a Operação Lava Jato, que, sem nenhuma dúvida, expôs a chaga, a ferida, a fratura exposta da corrupção. Mas a Lava Jato, apesar de ter chamado a atenção para isso e revelado, ela cometeu uma série de atentados ao Estado Democrático de Direito, porque não pode ser um faroeste jurídico. É pressuposto da democracia você ter o amplo direito de defesa, a presunção da inocência, não pode atirar antes para perguntar depois. Isso não é um faroeste. Então, o Aécio, que é um grande líder, foi líder na Câmara dos Deputados, foi presidente da Câmara, foi governador 2 vezes, senador, uma pessoa extremamente vocacionada e talentosa para a vida pública, e ele está respondendo. Ali foi um tsunami que resultou no Bolsonaro, porque houve uma criminalização da política. Ele está se defendendo, está sendo inocentado. Ali, no caso particular do Joesley, hoje já se sabe, com tudo que foi apurado também, que havia uma armação do Janot com o Joesley. Quer dizer, não pode o delator premiado virar critério da verdade. E, naquele momento, não há como caracterizar a corrupção passiva, porque o Aécio não tinha nenhum poder, ele não podia dar nenhuma devolutiva. E, no processo, ele anexou, ele estava vendendo um apartamento da mãe dele para pagar advogado, porque o ônus é brutal para quem tem liderança nacional e fica exposto. Então, há o depoimento de vários empresários, Tasso Gereissati, Rubens Menin, Ricardo Guimarães, que atestam que ele tentou vender o apartamento, como tentou
vender para o Joesley. Então, essa é uma questão, é preciso separar o combate à corrupção da política, essa criminalização, porque não há saída fora da política. A gente goste ou não, todas as questões essenciais são decisões políticas. Se a pessoa não quiser participar da política, pode estar certa que, inevitavelmente, a política vai mexer com a vida dela. Ela pode renunciar ao seu direito de opinar e escolher, mas ela vai sofrer as consequências. Então, eu não sou candidato a delegado de polícia, a Ministério Público, nem a juiz. A corrupção é um problema do sistema judiciário. Política é uma outra coisa, é tratar das estratégias para a qualificação da educação, melhoria do acesso ao SUS, avanços na segurança pública, infraestrutura, desenvolvimento ambiental, que é uma pauta do século XXI, importantíssima, e deixar o sistema judiciário operar. Então, eu acho, não é à toa que o Aécio estava com 25% liderando a competição para o Senado. Sim. O caso, especificamente, esse caso foi pós-Lava Jato, né? Esse caso que foi mais explorado na mesma onda. Mediaticamente. O Janot era Deltan e Janot eram os próceres do Ministério Público na Operação Lava Jato. As primeiras delações da Lava Jato, da Odebrecht, foi no primeiro trimestre de 2017. E, se eu não me engano, o Janot com o Joesley foi maio de 2017. Então, foi no mesmo contexto, no mesmo ambiente. Existiram várias outras operações e algumas... veja o caso do BTG, por exemplo, do André Esteves. É um empresário agressivo, e os empresários, quando ficam muito poderosos, vários casos existem, Daniel Dantas, o Ike Batista, e o André Esteves foi um que se sentiu poderoso, mas ele foi preso com base numa delação. O BTG quase quebrou, se não fosse o Pércio Arida assumir. Perderam cerca de 6 bilhões em uma semana. Ele sequer virou objeto de um inquérito. Então, assim, quem paga por isso? Quer dizer, atirar é muito fácil. Então tem que ter uma certa responsabilidade, mas tolerância zero com a corrupção.